Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Na aula de hoje, nós vamos corrigir a sua atividade número 7, sobre gráficos do movimento retilíneo uniformemente variável. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. A primeira questão diz assim, o gráfico abaixo mostra a variação do espaço de um móvel em função do tempo. Classifique o movimento em cada um dos trechos. Então, está aqui o gráfico, ele demonstra 5 trechos para a gente tem que classificar se ele é progressivo ou retrógrado, e também se ele é acelerado ou retardado em cada um dos trechos. Então vamos lá. No primeiro trecho, eu gostaria que a gente fizesse sempre a análise primeiro da aceleração e depois da velocidade. Repara que a aceleração, no gráfico de posição versus tempo, a gente tem que estudar a concavidade do gráfico, visto que é um gráfico parabólico. E para analisar a velocidade, basta a gente analisar a tangente, que toca o gráfico, e ver se essa tangente ela seria positiva ou negativa. Então vamos lá, para o primeiro trecho, analisando a concavidade. Nós percebemos que a concavidade dela é para cima, logo a aceleração ela é positiva. E a tangente desse camarada aqui, a tangente, aquela reta que toca em apenas um ponto, também tem uma inclinação positiva. Logo, se a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, a gente está tratando de um movimento progressivo acelerado. Vamos ao segundo trecho. No segundo trecho, a gente vê aqui uma inversão da concavidade. Agora ele tem concavidade para baixo, significa que a aceleração dele é negativa. Porém, a tangente aqui, no ponto 2, no trecho 2, ela continua sendo positiva. A inclinação é positiva. Então, aceleração negativa, velocidade positiva. Estou tratando de um movimento progressivo retardado. Tudo bem? Retardado porque está desacelerando. No terceiro trecho, o que a gente percebe aqui? Percebe que é uma linha reta, já não é mais uma parábola, sim? E nessa linha reta, como é uma linha reta, a gente está tratando então de um movimento uniforme. A velocidade ela é constante. Nesse caso aqui, está diminuindo a posição com o passar do tempo. Diminuindo a posição, ele é um movimento apenas retrógrado. Tudo bem? No trecho 4, nós temos novamente uma parábola, analisando a sua concavidade. A concavidade dela é para cima, certo? Ou seja, a aceleração ela é positiva. Porém, analisando aqui a inclinação ela é negativa. O que leva a crer que se a velocidade é negativa, esse movimento ele é um movimento retrógrado. Mas a aceleração sendo positiva, ele está freando. Então ele vai ser retardado. Movimento retrógrado retardado. Bom, e para o quinto trecho, último, reparem que novamente a concavidade se volta para cima, certo? E ele está aí aumentando a velocidade com o passar do tempo. A inclinação, ela também é positiva. Então, volta-se a ter o mesmo do trecho 1. Nós temos aqui que no trecho 5, ele é um movimento progressivo acelerado. Tá aí, movimento progressivo acelerado. Eu coloquei 2 vezes aqui, o 4, Tudo bem. Muito bem, próxima questão diz assim, um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Sua posição em função do tempo está representada neste gráfico. Sejam VA, VB e VC os módulos das velocidades do carro, respectivamente, nos pontos A, B e C, indicados nesse gráfico. Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade é maior em A, em B ou em C. Para analisar a velocidade no gráfico de posição versus tempo, a gente tem que analisar a inclinação em cada um dos pontos. Então, analisando a inclinação em cada um deles, reparem que no ponto B aqui, nós temos que a inclinação é 0. Então, a velocidade em B ela vai ser 0. Tudo bem? A velocidade em B é 0. E a velocidade de A, veja que a inclinação de A é maior do que a inclinação de C. Então, nós temos que a velocidade em A ela é bem maior do que a velocidade em C. Moral da história, como que ficou? Ficou assim, VB vai ser igual a 0, a menor de todos. Velocidade em C é a segunda maior e a maior velocidade é a velocidade em A. Então, em ordem decrescente aqui, Perdão, em ordem crescente, V0, VC, VA. Tudo bem? Resposta à letra B de bola. Próxima questão. O professor, após passar a um aluno uma questão que reapresenta o gráfico aceleração versus tempo do movimento de um objeto, e pediu a este que construísse um gráfico de posição versus tempo deste movimento. A resposta dada pelo aluno foi o gráfico apresentado aí do lado. A resposta do aluno está correta? Justifique. Muito bem, pessoal. Claro que não está correta a resposta do aluno. Por quê? Veja que a aceleração, o gráfico dado pelo professor,
disse que a aceleração ela é negativa, certo? A aceleração negativa. E o desenho aqui do aluno, ele representou a concavidade do gráfico de posição com concavidade para cima, o que torna a aceleração positiva, né? Ou seja, não estão condizendo um com o outro. O aluno ele poderia fazer um esboço desse gráfico, mesmo que fosse ascendente, um movimento progressivo, mas a concavidade deveria estar para baixo. E sendo um movimento retrógrado, né, de qualquer maneira, a concavidade também teria que estar para baixo. Então, uma das duas representações estaria correta. Agora, esse jeito que ele fez, concavidade para cima, a aceleração deveria ser positiva, quando, na verdade, a aceleração ela é negativa. Então, por isso que os gráficos não condizem, tudo bem? Próxima questão. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t igual a zero, a esfera se encontra na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos de aceleração em função do tempo e do espaço s em função do tempo? Então, analisando aqui o que está acontecendo com o objeto. Ele está aumentando a sua velocidade com o passar do tempo, depois ele mantém essa velocidade constante e, por último, aqui ele está diminuindo a velocidade com o passar do tempo. Então, quando a gente analisa um gráfico de aceleração, para um primeiro caso, se ele está aumentando a velocidade, a aceleração vai ser positiva. Depois, não temos a aceleração, ela tem que ser igual a zero para que a velocidade seja constante. E, por último, a velocidade está diminuindo. Então, nesse caso, a aceleração deveria ser negativa. Então, para os três trechos, né, a aceleração positiva, zero e negativa. E quando a gente olha aqui a que satisfaz, a primeira já não satisfaz, estaria o contrário, né? A letra B, nós temos a aceleração positiva, a aceleração igual a zero, a aceleração negativa. Tudo bem, está condizendo. Na letra C, não condiz. E na letra E, também não condiz. Então, a gente está em dúvida entre a letra B e a letra D de dado. Então, vamos lá. Vamos analisar o gráfico de posição. E daqui a gente já bate o olho, a gente já vê que tem alguma coisa errada. Quando a gente trata de movimento retilíneo uniformemente variado, o gráfico de posição ele é um gráfico parabólico, né? Então, quando a gente olha para o B aqui, em nenhum dos dois trechos, né, em que ele estava variando a sua velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, ele apresentou parábolas, certo? Tudo bem, para o meio ele deveria ser um gráfico com uma linha reta, né? Mas nem isso. Não deveria ser uma linha reta na horizontal, e sim uma reta inclinada, uma vez que ele permanece na mesma velocidade. Então ele vai mudando a posição com o passar do tempo. Reparem que na letra D é exatamente isso que acontece. No trecho de T1 até T2, nós temos aqui uma linha reta, certo? Em que ele está variando a posição de maneira constante. Tudo bem? Porque a velocidade é constante. E nós temos que para T1 e para T2 um gráfico parabólico. Então, a letra que você vai marcar é a letra D. Tudo bem? Mole, mole, fácil, fácil. Última questão. Última não, né? Próxima. Os diagramas de posição versus tempo, x versus t, mostrados a seguir, representam o movimento retilíneo de 4 corpos. Em relação ao intervalo de tempo entre os instantes 0, t', é correto afirmar que... Então, ele quer entre 0 e t', né? Os representados aqui. 0 e t', 0 e t', 0 e t'. Vamos lá. 1. A velocidade média entre os instantes 0 e t' das curvas representadas nos gráficos é numericamente igual ao coeficiente angular da reta que passa pelos pontos que indicam as posições nesses dois instantes. Perfeito, gente. Velocidade. Velocidade é justamente a inclinação da reta em qualquer um desses pontos. 2. O movimento de um corpo apresentado no diagrama D, o intervalo de 0 até t' é retilíneo uniformemente retardado. Será mesmo? Olha só, quando a gente analisa aqui o D, né, a gente vê que a posição dele está variando com o passar do tempo, mas ela está aumentando em módulo. À medida que o tempo passa, ele vai se distanciando cada vez mais da origem. Ele está aumentando a distância com o passar do tempo. Tudo bem, que é para o lado negativo, mas ele está aumentando essa distância. Se ele está aumentando essa distância, a velocidade ela consideravelmente vai ser positiva, né? Ela vai ser considerada positiva, logo, esse movimento é um movimento acelerado. Então, aí você me pergunta, mas professor, a concavidade está para baixo, né? E ele não deveria ser retardado mesmo, que a concavidade está para baixo? O que acontece nesse caso? Acontece que ele escolheu o referencial dele invertido, né? Então, ele está dizendo que o movimento dele está se afastando da origem. Então, se eu tenho, né, um movimento se afastando da origem, mesmo que seja para o lado negativo, eu tenho que esse objeto está acelerando.
Tá? Ele está indo para o lado contrário, mas ele está acelerando para o lado contrário. Tem que ficar atento com esses referenciais adotados, tudo bem? Então, o movimento aí, ele deveria ser acelerado. O item falou que é retardado, então está incorreto. 4. No instante t0 igual a 0, o corpo cujo movimento é representado no diagrama C está na origem do referencial. Vamos lá no diagrama do corpo C. No tempo igual a 0, ele se encontra na posição 0? Errado, ele se encontra numa posição negativa, né? Ele está fora da posição 0, então não está na origem. Não está na origem, logo o item também é incorreto. Próximo. No movimento representado no diagrama B, no intervalo de tempo entre 0 e t', o corpo vai se aproximando da origem do referencial. Então vamos olhar aqui para o corpo B, de 0 até t'. Ele está se aproximando ou está se afastando da origem? Repara que ele tem uma posição inicial e depois ele aumenta a posição inicial. Eu sei que está bem pequeno aqui, mas você vai entender que ele está aumentando a sua posição em módulo, né? Indo cada vez mais para o lado negativo. Se ele está indo cada vez mais para o lado negativo, ele está se afastando da origem. Logo, o item está errado. Questão 16. No movimento representado no diagrama A velocidade inicial do corpo é nula. Então, analisando aqui o corpo A, a velocidade é nula. Eu posso afirmar que a velocidade é nula? Posso. Porque nós temos aqui um gráfico parabólico e quando a gente analisa a velocidade, seria a inclinação da reta. E é justamente no ponto máximo aqui, ó, a inclinação da reta é 0. Sendo a inclinação da reta 0, a velocidade justamente nesse ponto é 0, que é a origem. Então o item está correto. Próximo. O movimento do corpo representado no diagrama B, voltamos a falar do diagrama B, no intervalo de tempo de 0 até t' é retilíneo uniformemente acelerado. Pessoal, ele está mudando a sua posição, a mesma questão do referencial aqui. Ele está indo cada vez para o lado mais negativo. Se ele está indo cada vez mais para o lado negativo, a única coisa que eu posso afirmar dele é que esse movimento ele é retardado. Sim? Está indo cada vez mais para o lado negativo. Significa que a velocidade dele é negativa. Até mesmo se a gente traçar aqui, ó, a tangente, a gente vai ver que a velocidade dele é negativa. Está indo para o movimento contrário. Então, ele falou que ele é acelerado. Mentira. Ele está sendo retardado. Tudo bem? E a última aí. O movimento representado no diagrama B poderia ser o de um corpo lançado verticalmente para cima? Poderia. Poderia se eu invertesse o referencial. Se eu falasse que para cima é negativo e para baixo positivo, repara o que vai acontecer. Ele vai começar o movimento dele subindo, né? Subindo, depois ele para e depois ele vai descendo. Olha aqui, ó. Subindo, ele está indo cada vez mais negativo, depois ele para e aí ele vai voltando cada vez mais positivo. Tudo bem? Então, poderia sim ser a representação de um corpo lançado para cima, se eu adotasse o referencial para cima como sendo negativo. Certo? Próxima questão. Um pequeno objeto, quando lançado verticalmente para cima, retorna ao local de partida após ter percorrido o tempo 2t. Dos conjuntos de gráficos representados, aquele que se pode adequar perfeitamente à situação descrita, supondo desprezível a ação resistível do ar. Bom, tem uma breve explicação aqui, né, um gráfico que eu coloquei para vocês, mas vamos tentar fazer aqui no braço mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou analisar com vocês é o gráfico de velocidade. Por quê? Veja bem, se a gente joga ele com uma certa velocidade para cima, né, ele tem que subir, depois a velocidade dele para, ele é 0, e depois ele vai cair, certo? Então, ele tem que começar com uma certa velocidade inicial, e essa velocidade, todo esse movimento, está sendo submetido a uma aceleração, né? Ele sobe primeiro com a velocidade alta, depois ele vai freando até parar, e depois ele vai ganhando velocidade. Então, vamos analisando os gráficos de velocidade. Repara na letra A, ele colocou que a velocidade é constante o tempo inteiro. Então, não pode ser a letra A, né? Uma vez que a velocidade está variando. Vamos olhar para a letra B. Ele diz que ele começa com uma velocidade igual a 0. Então, não, peraí, ele começaria se fosse igual a 0 se ele fosse largado, né? No caso, ele foi atirado para cima, então ele tem que ter uma velocidade inicial. Então, não seria a letra B. Na letra C, veja que ele começa de novo com uma velocidade igual a 0. E depois que o tempo passa, ele volta a ter velocidade igual a 0. Isso não é verdade. Quando a gente joga para cima, ele tem que ter uma velocidade inicial e ele retorna para a nossa mão com uma certa velocidade. Então, também não é o gráfico da letra C. Olha para a letra E. Ele coloca aqui a velocidade como sendo constante.
em duas partes do intervalo, né? Como se o corpo subisse com uma velocidade constante e de repente ele voltasse com a mesma velocidade para baixo, sem sofrer aceleração. Então, também não é a letra E, só ficamos com uma opção que é a letra D de Deus. Então, reparem aqui, tanto o gráfico de posição, ó, veja que ele está na posição 0, ele diminui ali a posição dele e depois ele volta. Né? Ele está adotando, então já dá para perceber que ele está adotando o referencial como sendo para cima, negativo, e para baixo, positivo. Então, ele começa o movimento dele, ó, ele altera a posição no sentido contrário, né, no sentido negativo, depois ele volta ali para a posição inicial. Olha o gráfico da velocidade, olha como é que ele inverte a velocidade. Ele começa com uma velocidade negativa, depois lá no ponto mais alto, que é no instante t, ele para, a velocidade dele é igual a 0, e depois ele volta com velocidade positiva. Está certinho condizendo com o nosso referencial. E aí, ó, a aceleração, nesse caso, ela tem uma aceleração positiva, né? Porque ela está apontando, no caso, para baixo, a aceleração aponta para baixo, né? Então ela aponta no sentido positivo. Então ele está indo, ele está no movimento retardado, depois ele para e depois ele começa a acelerar, movimento acelerado. Tudo bem? Acho que essa era mais difícil de interpretar, mas está aqui, ó, letra D, encaixa tudo certinho. É só fazer uma boa meditação a respeito dos gráficos. Senhoras e senhores, muito obrigado. A gente se vê na nossa próxima live aí. Valeu!